Glória a Deus, louvado e exaltado és o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, que intercede por nós. Estando aqui mais uma vez, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, nessa manhã de quinta-feira, 20 de julho, grande é o cuidado de Deus, grande é o poder dele, por isso estou aqui de pé, para glorificar mais uma vez, para exaltar ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Estou de pé para dizer que Jesus é bom, que Jesus está conosco, a nos sustentar todos os dias. Espero que você esteja bem, minha irmã, meu irmão. Se você não estava, vai ficar agora, eu creio, em nome de Jesus Cristo, se você tomar posse dessa palavra. Então tome posse, Senhor, fala comigo, eu necessito ouvir a tua voz. Senhor, ainda que seja para me corrigir. Glória a Deus, irmãos, a correção de Deus é o amor dele, pois ele não quer te perder, ele não quer me perder. Então quando ele nos corrige, é porque ele ama você, ele cuida de você, ele zela de você, ele não quer te perder por nada. Amém? Então diga, Senhor, fala comigo, nem que seja para me corrigir. Eu necessito da tua correção, meu Pai, todos os dias. Amém, irmãos? Então, quando nós temos esse desejo no nosso coração, Deus, ele nos molda, irmãos. Deus, ele nos transforma. Desejo um dia abençoado, com a gloriosa paz do Senhor sobre cada família aqui representada, que já está me ouvindo e que vai compartilhar com mais alguém essa mensagem. Amém? Deus lhe abençoe grandemente a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante, irmãos, está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenado, o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos? Então, olha, irmãos, que seriedade aqui. Então, observe, irmãos, que a vida é feita de escolha. Lembra, nós estudamos esses dias sobre bênção e maldição, vida e morte. Então, está em nós escolhermos. Se já estamos em Cristo, irmãos, não podemos mais agora viver agradando a nossa carne. A nossa carne, nós temos que castigar ela. Castigar como, irmão? De que sentido? Castigar ela não querendo mais viver guiada por a carne, viver guiado pela carne. Porque Jesus já morreu, irmãos, nos libertou da lei do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre o nosso corpo. Pecamos, falhamos, mas nós não podemos ter prazer de alimentar o pecado. Entende, irmãos? Então o sacrifício de Jesus foi para nos libertar da escravidão no pecado. Porque se fosse pela lei, nós estávamos condenados, ninguém seria salvo. Então Jesus morreu naquela cruz, irmãos, pagando, quitando a nossa dívida que era impagável. O sangue dele foi derramado, mas não mais para mim e você ter prazer em pecar.
ter prazer em fazer algo que você já sabe, que eu já sei que não tem agradado a Deus. Porque senão, irmão, nós estamos alimentando a carne, não o espírito. E a Bíblia diz, eu não vou repetir todo o texto, irmão, mas é muito nítido, é muito claro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha a condição aqui, irmãos, que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então tem duas opções. Já é de Cristo, já, né? Mas está andando de que forma? Na carne ou no Espírito? Carne ou Espírito está prevalecendo? Nós estamos alimentando mais a nossa carne ou o nosso Espírito? Porque quando o nosso espírito, irmãos, a nossa alma é alimentada pelas coisas do Espírito, ela vai se inclinar sempre, ela vai estar se inclinando para as coisas de Deus. Vai estar se inclinando para as coisas de Deus. E como é que eu sei, minha irmã, que eu estou, como é que eu sei que eu estou em espírito e quando eu estou na carne? Como é que eu sei? Quando a carne prevalece, nós sabemos que os desejos da carne, irmãos, é morte. Ela não produz nada de bom, não. Ela é corrupta por natureza, por conta do pecado, irmãos, original do nosso pai na fé, Adão. Só que Jesus veio e nos libertou desta lei do pecado. O pecado não pode mais me dominar. Eu não posso mais agora viver presa, escrava, pecando e gostando e dizendo que está bom do jeito que está. Mas não, eu tenho que reconhecer quando eu erro e dizer, meu Senhor, realmente, eu tenho agradado mais a minha carne e a palavra de Deus diz, irmãos, é nítida e é clara, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, as duas opções, eu tenho que escolher viver na carne ou no Espírito, mas sabemos muito bem que a inclinação da carne, a Bíblia diz que é morte. Não tem como ter salvação, irmãos, viver na carne, não vale a pena pagar esse preço alto para alimentar a carne, para se inclinar para as coisas da carne. Porque no final de tudo pode até ser bom. Ela tá sendo, sabe, alimentada de coisas aqui terrena, que parece até ser bom aos olhos humanos, mas o final é o quê? A recompensa é o quê? Morte, irmãos. Então não vale a pena viver separado de Jesus, viver separado da eternidade por conta que não quer renunciar o seu próprio eu, que não quer renunciar a sua própria vontade. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Morte, irmãos. Ficar distante do reino de Deus, ficar distante, irmãos, da presença de Deus. A recompensa do pecado, irmãos, da carne, quando ela se corrompe, é isso, é morte, é, infelizmente, afastamento. Mas não vale a pena. Então vale a pena o quê, minha irmã? Você pode me dizer, vale a pena o quê? Viver no Espírito. É lógico, irmãos, que sozinhos nós não vencemos. Nenhum de nós temos força, temos capacidade para vencer o pecado sozinho. E quem está dizendo não sou eu, irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Se estiver em Jesus Cristo, nós vamos vencer, porque é Ele que vai nos ajudar a vencer. A Bíblia vai nos dizer em João 15, no 5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está dizendo é Jesus, irmãos. Então, sem Jesus você não vence a fornicação, sem Jesus você não vence a cobiça, sem Jesus você não vence o pecado, irmãos, de todas as formas que você possa imaginar, que leva o ser humano, que nos leva à perdição, que nos leva à morte física e espiritual.
Consequentemente, se alimentarmos a carne, irmãos, mas quando alimentamos, irmãos, nosso espírito, a nossa inclinação é sempre para as coisas de Deus, é sempre para as coisas de Deus, e é uma guerra espiritual. Aí você pode dizer, e qual é que vai vencer nessa guerra, minha irmã? Qual é o que vence dessa guerra espiritual entre carne e espírito? Qual você alimentar mais? Se você se enche de Deus, se você tem prazer em estar buscando, se vocês têm prazer de estar se alimentando da presença de Deus, louvando, adorando, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, buscando, tendo sede, fome de Jesus Cristo, pode ter certeza, a carne ela é crucificada e ela não vai prevalecer. O que vai prevalecer, irmãos, é o Espírito Santo de Deus atuando em nós. E a carne não prevalece quando? Quando você não faz os desejos dela. A carne não tem vontade de ler a Bíblia. Quem disse? Tem não. Não tem de jeito nenhum. A carne não tem vontade de ver nada que edifica, mas ela tem vontade de se inclinar para outras coisas que não tem nada a ver, que vai trazer um embaraço na vida dela. A carne, irmãos, ela só alimenta a perversidade, porque é o pecado original do homem. Mas nós não podemos mais, irmãos, porque Cristo já nos libertou da lei do pecado. Se fez ali, irmãos, maldito naquela cruz por nós, morrendo de morte de cruz, morte cruel ali, invertendo o seu sangue na cruz para nos libertar, mas não mais para nós ficarmos alimentando a nossa carne, fazendo o que queremos, não, mas agora viver para Ele, crucificando mesmo ela, crucificando a nossa carne, irmãos, para que assim nós venhamos vencer o pecado. Romanos 8:5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, vida e paz, é vida e paz. Você terá vida eterna, você terá paz aqui na terra, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades que chegam, você vai continuar tendo paz, porque você está se inclinando para as coisas que são do Espírito. Aí no 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Irmão, que nós nunca vamos querer ser inimigos de Deus. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, irmãos, nós não queremos obedecer. Quando estamos na carne, nossa vontade é fazer a nossa vontade da carne, não obedecer aos mandamentos de Deus. É onde entra a maldição, lembra? Que nosso Deus ordena ali através de Moisés, que se não desse ouvido à voz dele, não obedecesse os mandamentos, era que a maldição entrava. Quando? Quando eles não davam ouvido, ou seja, quando eles não queriam se submeter, quando eles não queriam obedecer à lei, ou seja, os mandamentos do Senhor. Então, quando eu não quero obedecer, eu me torno inimiga de Deus. Não sou eu que digo, é o texto. Pode reler, leia, releia, quantas vezes você quiser. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é o texto, é a palavra de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. Nos tornamos inimigos de Deus, irmãos, quando nós não queremos fazer a vontade do Espírito, viver no Espírito. Mas aí nós trazemos, irmãos, a maldição para a nossa própria vida, quando não somos guiados por o Espírito de Deus, mas pela carne. Porque traz uma inimizade contra o próprio Deus. Imagine para onde é que vai um cristão, um ser humano inimigo de Deus. A Bíblia vai nos dizer também, irmãos, Tiago 4:4, adultério não só é você trair seu esposo, você trair, o esposo trair a esposa o esposo não, é também não obedecer à palavra de Deus. Ele tem como adúlteros e adúlteras. Veja o que ele fala em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Então, quando nos tornamos inimigos de Deus, irmãos, quando não queremos obedecer a palavra dele, quando nos tornamos amigos dos prazeres do mundo, prazeres para satisfazer a carne e ficar, irmãos, alinhada ao pecado, achando que tudo está certo e que não tem problema não, e que não tem jeito, e que não tem nenhuma maldade não, e que isso aqui não tem nada a ver. Isso, irmãos, é se tornar adúltero, inimigo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, ou seja, os prazeres do mundo, é inimizade contra Deus? Portanto, irmãos, se ele fala assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, se está ali declarando, eu sou inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus quando? Quando eu deixo a minha carne prevalecer. Mas nós nesta manhã, irmãos, vamos clamar o sangue de Jesus para que nós venhamos viver segundo o Espírito de Deus, crucificando a nossa carne, não mais sendo guiado pela nossa carne, mas pelo Espírito de Deus. Já estou encerrando para nós orarmos, irmãos. Aí o que é que ele diz no 8? Amanhã eu vou dar continuidade. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode. É o texto, é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos. Não pode. Ele está dizendo que não pode. Não podem agradar a Deus aqueles que estão na carne. Não tem como, irmãos, agradar a Deus. A carne, irmãos, ela se opõe contra as verdades da Bíblia, ela rejeita a verdade, ela não suporta a verdade, a carne, ela rejeita tudo. Por isso que há uma guerra entre os dois. Como nós estamos andando, irmãos, na carne e no Espírito. Amanhã eu vou dar continuidade, amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai Justo, Pai Querido, nos ajuda, ó Deus, a viver segundo o Teu Espírito Santo e não mais segundo a nossa vontade da carne. Porque a vontade da carne, meu Deus, ela é perversa, ela se corrompe, leva o homem à morte e à destruição. Mas nesta manhã eu clamo, Pai, nos ajuda a viver em Espírito, a ter sede e fome de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.